queria começar com uma história, né? Essa história aconteceu na cidade do Desterro, que é hoje Florianópolis, né, em meados do século XIX, e ela está contida em um documento, um registro do tabelião da cidade, feito em 7 de abril de 1849. Trata-se do assentamento de uma escritura de locação de serviços entre duas mulheres. De um lado, uma pessoa identificada como Dona Felisberta Coriolana de Souza Passos, e de outro, Teresa, sem sobrenome, identificada como Preta Liberta. Na escritura, Felisberta declara que havia emprestado, há cerca de 16 meses antes, a quantia de 100 mil réis para Teresa, para que ela comprasse a sua alforria. Agora, talvez porque Teresa não tivesse conseguido juntar o dinheiro para quitar a dívida de outro modo, ou por outro motivo que nós não sabemos, as duas resolveram registrar no cartório um arranjo de trabalho para o pagamento da soma devida. Para quitar a dívida, Teresa se comprometia a trabalhar para Felisberta por um período de 25 anos, a partir da data do empréstimo. Não há dúvida que, do ponto de vista da lei, o escravo era uma não-pessoa. Não apenas não era proprietário de si, mas não tinha personalidade jurídica, nem podia possuir nada de seu. Tudo o que pudesse ter ou acumular dependia, sim, diretamente da autorização última da pessoa que fosse legalmente seu proprietário. O homem ou a mulher escravizados era também um bem valioso. Todas as negociações que envolviam a sua condição tinham esse fato, esse valor, esse preço de mercado como pano de fundo. Bom, isso ajuda um pouco, pelo menos, a nós entendermos porque, a despeito do fato de que o desejo de todas as pessoas escravizadas era poder, de algum modo, escapar ao cativeiro, isso não significa que elas não entendessem que mesmo a liberdade jurídica, dependendo das condições em que era conseguida, podia ser acompanhada, às vezes, apenas pelos seus atributos mais negativos. O trabalhador livre, sobretudo aquele destituído de qualquer propriedade que não do seu próprio corpo, estava exposto a um tipo de vulnerabilidade material e, às vezes, também legal, que estava ligada de um modo muito diferente do escravizado, exatamente à sua condição jurídica. Isso ajuda a explicar, em parte, por exemplo, por que o abandono de um escravo doente ou velho podia encontrar, às vezes encontrava de fato, a repulsa moral das pessoas, às vezes até mesmo de senhores de escravos, e até mesmo de pessoas que repudiavam a escravidão. Mais do que isso, uma liberdade conseguida nessas condições, ou seja, na doença ou na velhice, por exemplo, podia ser vivida como um castigo brutal por uma pessoa escravizada, sobretudo se ela não tinha família ou vínculos sociais que fornecessem algum apoio para suportar um tipo de liberdade que às vezes podia ser tão indesejável. Mas mesmo uma pessoa liberta, inteiramente capaz de trabalhar, e por intermédio desse trabalho sustentar a si mesma, podia descobrir que a liberdade, a sua liberdade, poderia expô-la a diversas vulnerabilidades. Um primeiro risco a qual estavam expostos igualmente homens e mulheres era a falta de trabalho, que era a situação comum para aqueles que viviam de ocupações intermitentes, em economias muitas vezes de baixa demanda, pequena demanda, e onde tinham que competir, e muito frequentemente, com pessoas também, com outras pessoas escravizadas, por trabalhos intermitentes, como os de carregador, vendedor ambulante, lavadeira, etc. São várias as situações que podemos encontrar nas fontes, por exemplo, de homens e mulheres escravizados que viviam como ganhadores, ou seja, viviam por sua própria conta e alugavam seus serviços e tinham que pagar uma parte dos seus ganhos diários ou semanais, seus jornais, como chamava, aos seus proprietários, e muitas vezes se encontravam em desespero por não conseguir cumprir esses tratos. E aí tinham que enfrentar a ira de seus senhores, que podia vir na forma de castigos físicos, uma venda indesejada, perda de privilégios ou outra medida repressiva. Em contraste com os ganhadores escravizados, os libertos e outros ganhadores livres não enfrentavam a ira dos seus senhores, quando não conseguiam tirar seu sustento nas ruas. Mas a sanção da fome
ou a busca humilhante pela esmola ou por trabalhar por um prato de comida, aproximava sua precariedade daqueles escravizados e, em alguns casos, podia ser mesmo comparada negativamente a ela. Além da exposição a um mercado de trabalho frequentemente desfavorável, homens e mulheres libertos e livres, mas sobretudo libertos, podiam se ver na situação de enfrentar a autoridade sem proteção. Em contraste, por exemplo, o escravizado era ao mesmo, teoricamente, responsabilidade dos seus proprietários, né? E assim, em muitas cidades, e as pesquisas, por exemplo, sobre o Rio de Janeiro mostram que isso era frequente nessa cidade, um homem negro encontrado fora na rua, fora de horas, pedindo esmola, ou carregando ferramentas suspeitas, ou às vezes por qualquer motivo não declarado, podia ser levado à prisão para averiguações e, enquanto preso, podia ser utilizado, ou ter sua mão de obra utilizada para o trabalho compulsório em obras públicas, sem pagamento, às vezes por meses a fio, até poder encontrar algum tipo de protetor ou provar que não tinha culpa, no final das contas, no cartório. Os libertos do sexo masculino, sobretudo os homens negros que não pudessem comprovar de modo inequívoco uma ocupação fixa, em alguns casos, mesmo comprovando essa ocupação, podiam ser alvo de recrutamento forçado para a tropa de linha, onde ingressariam como soldados assalariados, pobremente assalariados, aliás, mesmo contra a sua vontade, podendo ser assim deslocados do seu lugar de origem e submetidos, claro, à disciplina militar. Essas observações nos permitem, me parece, voltar para a história com a qual eu comecei essa apresentação. Isso é, o contrato de trabalho e dívida que envolvia Teresa Liberta e a Felisberto Passos. Teresa havia se comprometido com 25 anos dos seus serviços, como se escrava fosse. Impossível não ler esse compromisso como uma forma, na falta de outra palavra, de reescravização, ainda que não legal. Um trato lavrado em contrato e supostamente um arranjo no qual Teresa se amarrou voluntariamente. Hoje, nós diríamos que é um arranjo de trabalho análogo à escravidão. Em outras palavras, Teresa trocou sua dívida por um volume desproporcional de trabalho, comparado com aquilo que, em teoria, podia esperar da venda do seu trabalho livre no mercado. O contrato de Teresa, por mais incomum que ele fosse, não está sozinho nos arquivos. No caso de Santa Catarina, da ilha de Santa Catarina, nos 50 últimos anos da escravidão, eu encontrei cerca de 250 contratos como os dela. O que a leitura desses documentos sugere é que as condições em que os contratos eram feitos variavam enormemente e eram inteiramente condicionadas à exposição e à vulnerabilidade individual em relação às forças anônimas de um mercado de trabalho desfavorável, ou nem tão anônimos. O contrato de Teresa podia ser lido assim, como um testemunho da extrema vulnerabilidade que essa mulher liberta encontrou quando conseguiu sua liberdade. À luz desse argumento, alguns elementos do contrato saltam aos olhos. Teresa se associava a uma mulher provavelmente solteira ou viúva, uma vez que podia representar-se em cartório sem a intervenção de um marido, que se comprometia não apenas com a sua vestimenta e sustento, mas com pagar pelas suas despesas médicas em caso de doença. Contratos do trabalho como esse eram ficções legais, que tentavam capturar um arranjo de vida e de trabalho, e ao mesmo tempo criando direitos e obrigações. Mas eles não eram regulados por nenhuma lei e não garantiam por si sós que seriam cumpridos, nem forçados a serem cumpridos diante das autoridades judiciais. Pode ser estranho discutir o futuro do trabalho olhando para uma história que aconteceu há mais de 150 anos, mas eu gostaria de argumentar que o espelho do passado nos ajuda a entender muito do que vivemos hoje e do que enfrentaremos amanhã. Não é exagero dizer que estamos nos tornando muito parecidos, de certo modo, com o século XIX. Né? A expansão da chamada gig economy, ilustrada pela uberização, é apenas um aspecto da precariedade das condições contemporâneas de trabalho, que são ligadas à vulnerabilidade material e legal das pessoas frente a um mercado completamente desregulado
e levando, então, à expansão de formas de trabalho que a gente pode chamar análogas à escravidão, ligadas, como eu falei, à vulnerabilidade legal dos trabalhadores imigrantes, por exemplo, à feminização da pobreza, o enfraquecimento das instituições de proteção ao trabalho. Tudo isso, me parece, pode ser refletido, como eu falei, no espelho, ou no reflexo do espelho desse passado, e a partir daí, quem sabe entender alguma coisa do que a gente está lidando hoje. A partir de análises, principalmente no campo da história do direito constitucional, o que eu verifico é que existem muitas abordagens, como não poderia deixar de ser, que marcam, apresentam o grande fato traumático da história nacional do Brasil, que foi a ditadura civil-militar, como o único e principal marcador temporal para entender o momento, as bases do contexto histórico em que essa Constituição surge. No entanto, e como essa imagem que está aí projetada nos informa, o ano de 1988 é também o ano do centenário da abolição formal da escravidão. Essa Constituição de 1988 traz, dentre seus artigos mais emblemáticos desse compromisso com a cidadania, e com a liberdade, que é justamente o artigo 5º. Então, o caput do artigo 5º, que talvez seja um dos artigos mais conhecidos da Constituição Federal, ele vai justamente prever que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-lhe aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, e segue. Então, a partir desse panfleto que está aí colocado, que foi, na época, um panfleto organizado, né, pelos movimentos negros, convocando para uma marcha que aconteceria, o que a gente percebe que está aí colocado é uma denúncia de uma falsa abolição, de uma abolição que, após 100 anos, ainda era lida como inacabada. E no momento que a gente vive atualmente, o ano de 2021, é muito fundamental reconhecer como as disputas, os debates, as lutas em torno do resgate dessas previsões constitucionais estão colocadas numa chave, né, de consenso de que a democracia brasileira está agonizando, de que os próprios princípios e garantias constitucionais, frutos de tanto sangue, suor e lágrimas, estão sendo desrespeitados. No entanto, e aqui essa é uma compreensão que é o que orienta a minha pesquisa enquanto jurista, reconhecer que o racismo é, de fato, o grande poder desconstituinte do Brasil, né? Isso porque não há como se pensar, não há como se conceber um Estado democrático de direito nos termos da Constituição Federal de 1988, considerando que os pilares fundamentais do direito à liberdade, do direito à não discriminação, não estão, de fato, contemplados. O campo do direito e relações sociais, ele é um campo que se relaciona com todas as temáticas do direito. Então, é impossível um debate sobre direitos humanos sem considerar esse marcador, é impossível um debate sobre direito do trabalho sem considerar esse marcador, não apenas do centenário da abolição, como principalmente a longa experiência das populações escravizadas e suas disputas por formas de busca de autonomia. Parece muito relevante observar a projeção que a Carta de Esperança Garcia vem ganhando nos últimos anos no campo do direito. A Carta de Esperança Garcia é uma carta que ela é encontrada ainda na década de 80, no início da década de 80, pelo professor Luiz Motti, da Universidade Federal da Bahia, e Esperança Garcia era uma mulher escravizada que vivia numa fazenda no interior do estado do Piauí, e escreve essa carta ao governador, ao presidente da província do Piauí, denunciando os maus tratos que ela e as crianças daquela fazenda sofriam, solicitando o direito de visitar o marido que havia ficado na fazenda onde ela anteriormente
trabalhava e havia sido transferida, bem como o direito dela e de suas companheiras de fazenda ir à missa e batizar aquelas crianças. No ano de 2017, essa Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra do Estado do Piauí reconhece Esperança Garcia como advogada piauiense, como primeira advogada piauiense. E esse reconhecimento ele nos leva, de fato, a essa reflexão, né, de como é preciso identificar que a história do direito no Brasil é marcada, né, por lutas por direito, né? São histórias de luta por direitos e que estão indissociavelmente inseridos nesse campo de embates acerca do controle social realizado pelo direito contra populações racializadas, né? Um dos grandes problemas que a gente verifica desse silenciamento do direito, desse engessamento do direito no seu diálogo, na sua abertura de fontes e com outras áreas disciplinares, é uma interpretação, uma visão reducionista, congelada e muitas vezes anacrônica do que se entende por liberdade, né? Então, ainda hoje, liberdade segue sendo um direito em disputa e segue sendo conceito em disputa. Observando a Carta de Esperança Garcia, é muito relevante compreender que Esperança Garcia não mobiliza nenhum argumento pleiteando alforria, pleiteando liberdade do ponto de vista formal. A Carta de Esperança Garcia, ela apresenta pleitos do que ela considerava necessário, né, para conseguir viver a sua vida em escravidão, forjando espaços de autonomia, espaços de liberdade, né? É muito importante que a gente reconheça que ainda hoje campos considerados progressistas do direito narram a história do direito do trabalho no Brasil, dentro, né, das academias jurídicas, dentro dos espaços acadêmicos de pesquisa jurídica, a partir de uma trajetória, de uma narrativa que centraliza a chegada de imigrantes europeus. É como se antes dessa chegada de imigrantes europeus, toda a experiência de trabalho, de lutas em torno de melhores condições de trabalho das populações escravizadas é invisibilizada. A gente não vive a nossa realidade contemporânea por conta que o racismo existiu, né? Por conta que a escravização, né? As pessoas foram escravizadas, a escravidão existiu no Brasil, mas por conta que existe uma manutenção, né, da compreensão de quem são essas pessoas e de que maneira que essas pessoas ocupam a sociedade. Quando a gente vai pensando em Brasil, sendo este o último país a abolir, o último país das Américas, né, a assinar uma lei ali de abolição, né, e que a gente tem Europa industrializada, Estados Unidos industrializados e, né, desenvolvendo, se desenvolvendo e a pleno vapor. E aí a gente tem, por outro lado, né, aqui no Brasil, né, médicos, antropólogos, ali uma comunidade científica na época, produzindo o que a gente entende hoje como pseudociência, né, que ia colocando essas pessoas negras, né, nesse lugar de atraso. Então, a gente tem lá um médico, João Batista Lacerda, no Rio de Janeiro, né, por volta ali de 1900, indicando que o atraso econômico do Brasil era associado àqueles corpos negros, à existência de indivíduos negros. Quando a gente assina, né, quando existe essa assinatura de uma lei, não existe a integração desse sujeito negro na sociedade. Então, existiam muitas ausências. Ausência de políticas reparatórias, né, então não teve nenhuma indenização para esses corpos que produziram por quase 400 anos, né? E aí, se a gente pensar que essa assinatura ela acontece há 133 anos, a gente teve muito mais tempo, né, de pessoas negras escravizadas do que do que libertos. Não existe a integração e, muito pelo contrário, existe esse movimento de se pensar, né, a vinda, não só de se pensar, mas de concretizar a vinda de trabalhadores europeus. Né? Então, chegam os espanhóis, os italianos, né? Em algum momento também japoneses, mas não os negros, né? Não a população negra que aqui estava.
né? Enfim, então essas pessoas, elas que eram ótimos escravos, eles passam a ser maus cidadãos, né? Não servem para integrar a sociedade. E o mesmo não acontece com as mulheres negras, né? As mulheres negras, elas continuam desenvolvendo trabalhos. Então, antes, né, dessa assinatura dessa lei, as mulheres negras, elas faziam inúmeros trabalhos, tais quais homens negros, né, enfim, iam para plantação, né, trabalhos que exigiam força, mas elas também desenvolviam trabalhos dentro das casas, né, como quituteiras, como amas de leite, cuidadoras das crianças, e elas seguiram fazendo esses trabalhos. E muitas vezes essas mulheres negras eram um muro de arrimo, né, elas eram as únicas fontes de renda, né, para suas famílias. Então elas seguiam trabalhando, seguiam como força de trabalho, desenvolvendo aquele trabalho que ninguém faria. Tem aí duas pessoas bastante importantes para a gente pensar, né, esse lugar da mulher na sociedade. E aí a gente tem a Simone de Beauvoir em cima, né, acima, né, dizendo que não se nasce mulher, torna-se mulher, né? E aí abaixo a gente tem aí a Sojourner Truth, que aparece, enfim, eu tive contato e conheci, né, a história dela a partir do livro de Angela Davis, né, no qual, né, ela coloca ali um trechinho do discurso da Sojourner Truth, que era uma mulher negra de Ohio, que era completamente revolucionária, à frente do seu tempo, e ela questionava, assim, e eu não sou uma mulher? Né? Então tem um discurso dela que tem esse nome, e no qual ela vai questionando que, né, essas mulheres brancas, elas estavam ali buscando seus direitos, né, na luta por direitos e por igualdade, elas queriam entrar no mercado de trabalho, ser mais independentes, e aí ela colocava assim, tá, mas eu já estou no mercado de trabalho há muito tempo, né, e aí quando eu entro no bonde, ninguém se levanta, né, para eu me sentar, né, ou aqui as minhas mãos estão, né, machucadas, né, calejadas, e eu não sou uma mulher. Quando a gente vai entendendo esses lugares diferentes, não é dizendo que a mulher branca, ela não é discriminada, ou que ela está, né, enfim, está tudo muito tranquilo, mas que são lugares diferentes. E aí, sempre que a gente for pensando, né, em possibilidades de desfazer, né, de desorganizar isso que está posto, né, pensando nas desigualdades que estruturam o mercado de trabalho, né, a gente vai pensar que são caminhos diferentes que a gente tem que pensar, né, para cada um desses indivíduos, para cada um desses grupos. Não é por acaso que, de repente, a PEC das domésticas, ela é aprovada apenas em 2013, né? E aí existem ali os benefícios que essa PEC, né, possibilita para essas mulheres negras, porque a maioria das empregadas domésticas, a maioria das trabalhadoras domésticas no Brasil são mulheres negras, quase que 70%, né? E o quanto que elas são destituídas desse lugar, e até hoje isso acontece, né, de sujeitos de direito, né? Então, com muita luta, chega-se, né, a essa PEC, né, que foi assim, né, chamada, né, de PEC das domésticas, e de repente ali elas passariam a ter, né, direito adicional noturno, a indenização em caso de serem dispensadas do trabalho sem justa causa, né, ter acesso a auxílio creche, né? Então muitas vezes essas mulheres deixam de cuidar da sua própria família para cuidar de outras famílias, mas elas não tinham direito a auxílio creche. A gente vive uma falsa democracia racial. Então, depois de tudo isso, a gente vai entender que não existem oportunidades iguais, né? E aí, quando a gente pensa, né, que a possibilidade de acessar o mercado de trabalho, ela vem antecedida, né, de alcançar o mercado de trabalho num posto, né, com maior prestígio ou com maior remuneração, ela vai ser associada à qualidade ou à possibilidade de acesso à educação. Quando a gente pensa em qualquer nível da educação, nível fundamental, médio, ensino superior, e aí se a gente for pensar, né, mestrado, doutorado, as pessoas negras, elas estão, quando comparadas às pessoas brancas, em desvantagem. E aí existe um dado, né, a mulher branca, ela é a mulher que mais estuda,
né? Ela está ali estudando mais, mas não necessariamente quando a gente pensa em mercado de trabalho, ela ocupa as melhores posições, né? E aí essa mulher branca, ela né, vem na sequência o homem branco, depois a mulher negra e depois o homem negro, quando a gente vai pensar em escolaridade. Isso não acontece necessariamente quando a gente pensa em mercado de trabalho. E aí o Instituto Ethos, em 2016, e ele fazia isso com frequência, mas em 2016 acho que foi a última, né, pesquisando as 500 maiores empresas para se trabalhar no Brasil. As três primeiras instâncias, né, que são as instâncias de poder dentro das organizações, né, o conselho de administração, o quadro executivo, a gerência, a gente tem que acima de 90% dessa galera é de pessoas brancas. Mas aí a gente vai lá do lado e vai olhar quem são essas pessoas brancas. São homens brancos. Né? Então, aqui, nos dois primeiros, é quase que 90% os homens brancos que ocupam, né? E quando a gente olha a gerência, é quase que 70% ocupado por homens brancos, né? E aí, quando a gente olha para os cargos mais de entrada, a gente não tem uma grande diferença. Então, não é assim, então lá a grande maioria são pessoas negras, a grande maioria são mulheres. Não, o número é muito equilibrado. E aí também algumas coisas muito curiosas quando a gente vai olhar estagiários. Quando a gente olha pessoas brancas e pessoas negras, os estagiários são brancos, de novo, né? Então é nível de entrada, mas são pessoas brancas, né? Enfim, então da gente pensar onde estão as pessoas negras, né? As pessoas negras, elas não estão nas 500 maiores empresas para se trabalhar, então geralmente elas vão estar na informalidade. A formação de pessoas negras e pessoas brancas é diferente. Então, por isso que as pessoas brancas têm mais oportunidades, né? Isso é muito falado, né? E aí, ano passado, duas pesquisadoras e um pesquisador do Instituto INSPER fizeram uma pesquisa olhando dados de 2016 a 2018. E eles comparavam a média salarial de pessoas que tinham o mesmo grau de estudo e o mesmo tipo de instituição. Então, comparando quem estava no ensino privado com quem estava no ensino privado e quem estava no público com o público. E aí, para mim não era nenhuma surpresa, mas vamos lá. Homens brancos que estudaram no ensino médio, na educação privada, né? Comparando com uma mulher que também fez ensino médio, também no privado, existe uma diferença de salário dessas duas pessoas, né, de 120%. Quando a gente olha as pessoas que tiveram possibilidade de acessar o nível superior, essa diferença ela é muito maior, né? Ela é ainda maior. É de 159%, né, pela pesquisa que foi aí apresentada e aí dados coletados, né, entre 2016 e 2018. Então, para a gente pensar o seguinte, não é a questão, né? Não, a questão ali é de oportunidades. Quais oportunidades que são dadas? E aí a gente pensar, né, e se questionar. Por que se eu pego lá uma administradora de empresa negra e um administrador de empresa branco, eles têm 156%, de 159% de diferença no salário? Né? Enfim, então o que acontece aí se não racismo? Existem grupos minorizados dentro dos grupos minorizados que eles nunca são olhados, que a gente precisa olhar também. Né? Mas uma questão que é forte com relação a trabalho, né, é que essa pessoa, né, que pesquisa, e aí a dissertação tinha o título de E a Travesti Trabalha? Divisão sexual do trabalho e mecanismo patronal. E aí ele fala assim, o que você acha que são as coisas mais importantes para garantir para pessoas trans? O que é mais urgente? O que é mais necessário? E aí essa pessoa diz o seguinte, é oportunidade de trabalho. Oportunidade de trabalho para a gente sair da prostituição. Assim, não me leve a mal. Não tô falando mal das manas que estão no babado. Mas eu não quero. Eu tô lá para ganhar dinheiro, para viver, mas eu não quero fazer carreira na pista, não. Não tem carreira na pista. Eu quero ter um emprego que eu vou subindo, entende? Então, para mim, o mais importante é a oportunidade de trabalhar. Claro que tem outras coisas importantes também, respeitar o nome, a saúde, hormônio, prótese, educação, tudo isso é importante. Mas o que eu quero, que vai resolver mais a situação, é trabalhar. A questão do trabalho, ela é fundamental para todo e qualquer indivíduo,
né? E o quanto que essas desigualdades e o quanto que, né, ser negado essa possibilidade, ela compromete a estrutura e a forma como essa pessoa se coloca, né, na sociedade. Né? Então, acho que sempre que a gente vai discutindo, pensando o mercado de trabalho, pensando as desigualdades, pensando, né, que mundo que a gente quer construir, né, quais são as possibilidades que a gente quer construir, né, acho que a gente tem que entender o peso que o trabalho tem na vida das pessoas. A redução das desigualdades que aconteceram, ainda que breves, no mercado entre as mulheres e entre a população negra e branca, nos anos de 2003 a 2015, por conta de um modelo de investimento público do Estado na economia que visava justamente fomentar o mercado de trabalho. Eu vou mostrar aqui muito rapidinho para vocês só dos anos 90. A gente tinha uma elevadíssima taxa de desocupação aqui no país, né? E entre as mulheres, essa taxa de desocupação, desemprego, era muito maior do que entre os homens, era da ordem de 66% entre as mulheres contra 49% entre os homens, né? E a gente teve um forte crescimento da informalidade também dos anos 90, que foi também explicada pela literatura clássica da sociologia do trabalho, que acompanhou muito esse movimento de informalização nesse período, né? Tanto impulsionada pelo crescimento do setor de serviços, né? Mas também pela alta taxa de desindustrialização que foi sendo produzida, e pela também... E uma das características da informalidade foi a forte presença, né, como a Winnie demonstrou, de mulheres, e especialmente de mulheres negras, trabalhando sem a carteira de trabalho assinada. Né? O Brasil sempre teve essa característica de mercado de trabalho, né, com a informalidade sendo sempre maior do que a formalidade, ou sempre sendo ali em torno dos 50%, e foi isso que passou a ser corrigido, de certa maneira, nos governos Lula-Dilma, nesse período de 2003 2015. Se havia um crescimento de desocupação e de informalidade, as tendências são contrárias, né, nesses anos de 2003 2015. A gente teve, né, uma variação percentual da ocupação, quer dizer, as pessoas que desfrutaram mais nesse período de entrar mais no mercado de trabalho entre 2013 e 2015 foram as mulheres, justamente porque a base de partida era menor do que a dos homens, né? Daí esse crescimento, os homens já estão mais presentes no mercado de trabalho, né? Por isso que o crescimento é menor do que o crescimento das mulheres no período. E a gente também teve, né, contou com a participação massiva do crescimento da taxa de mulheres negras, né, na taxa de ocupação nesse período. Foram elas responsáveis, elas cresceram em 50% sua participação na taxa da população ocupada, isso é, empregada, seja formal, seja informalmente nesse período. Tudo isso, né, impulsionado, né, pelo crescimento nesse período de vagas de trabalho, especialmente nos setores de serviço, educação e saúde e construção, né, e que também se formalizaram amplamente nesse período. Né? Então, a gente tem uma redução da informalidade no período, da ordem de 26,9%, 27%, e um crescimento da ordem de 53% da formalidade. Né? A gente tem uma queda do desemprego, uma queda da população desocupada nesse período, que é da ordem... entre 2003 e 2015, de 35%. 2015, a gente já começa um período de crise, de retração do mercado de trabalho. Quando a gente faz essa conta entre 2013 e 2014, a gente vê que essa queda foi da ordem de 54%. Então, para a gente pensar realmente, né, o que políticas de Estado têm a ver, né, com os impactos de redução de desigualdade via mercado de trabalho, né? E a gente teve reduções das taxas mais perversas do mercado de trabalho, que são, né, o desemprego oculto por trabalho precário. As pessoas declaram, quando você é entrevistadas pelo IBGE, né, no caso aqui é um dado da Fundação SEAD,
elas declaram estarem trabalhando, mas elas estão naquele momento fazendo um bico, né, o chamado bico. Então, na verdade, elas não aparecem na estatística de desemprego, e é por isso que a gente chama esse dado, né, de desemprego, que ele é oculto, né, ele é ocultado por um trabalho precário que é declarado ali naquele momento, né. Também caíram muito as estatísticas de desalento, né, que é quando as pessoas procuram trabalho, não conseguem encontrar trabalho, né, e desistem procurar trabalho, né. Quando a gente faz a abertura para raça e gênero, né, a gente percebe que a gente teve uma redução das desigualdades, mas as desigualdades de raça e gênero, elas continuam o seu movimento histórico, né, de reposição, mesmo dentro desse movimento de uma entrada massiva, uma participação maior da taxa de ocupação das mulheres negras, e depois, como a gente vai ver, de redução da diferença de remuneração também entre homens brancos e negros e mulheres brancas e negras, né? Mas a gente continua observando as mesmas diferenças, né, que a Winnie bem destacou, né, em relação à desocupação. Quando a gente olha, as mulheres negras são as mais desocupadas, e quando começa o período de crise, são elas que vão crescer, puxar essa fila também da desocupação, né? Os menos desocupados são os homens brancos, seguidos dos homens negros e depois das mulheres brancas, né? E o que a gente vê nesse período é uma melhoria, né, que houve nos rendimentos de maneira geral. Quando a gente olha a diferença de rendimentos, né, a gente sempre sai esse número no jornal para pensar a redução de desigualdade, né? Então, as mulheres ganhavam em 2003 cerca de 70% do salário dos homens, né? Do rendimento médio dos homens. Em 2015, essa diferença se reduz, né? Elas começam a ganhar 75% do salário da remuneração média dos homens, né? Então, tem uma diferença aí de uma taxa de 5%, né? Nesse incremento da renda nesse período. E a gente pode ver também o quanto isso acontece quando a gente faz essa abertura para gênero e raça, né? Em 2003, um homem negro ganhava 47% do rendimento médio em relação ao rendimento médio de um homem branco. Em 2015, isso cresceu 10 pontos percentuais, quer dizer, reduziu a distância da remuneração. A mesma coisa aconteceu entre mulheres brancas e mulheres negras, né? Houve uma redução da diferença de remuneração entre mulheres brancas e mulheres negras. Teve melhoria de rendimento também entre os informais, né? Se a gente olhar empregados sem carteira e empregados por conta própria, é onde a diferença da renda média mais cresce do trabalho principal relativamente ao setor declarado como empregadores ou a quem tem carteira assinada, né? E também a gente poderia aqui pensar na reposição, né, dos militares e funcionalismo público, que são espaços que têm sindicato forte, lobby forte, né, para assegurar a renovação e a atualização das suas remunerações, ao contrário do setor privado, né, num contexto também que o sindicalismo vai sendo desconstruído enquanto força, né, de disputa entre capital e trabalho aqui no Brasil. A gente teve também, para pensar na questão de gênero e raça, né, nesse período, uma ampla melhoria dos rendimentos, como eu já tinha adiantado, no setor de construção e no setor de serviços domésticos, né, então da ordem de quase 70% no trabalho doméstico e da ordem de 50% no setor de construção, né, puxado muito pelo reajuste, pela política do reajuste do salário mínimo automática, né, indexada tanto à inflação quanto ao PIB gerado pelo país, uma política que foi interrompida. Aí a gente fala um pouco sobre o início da crise econômica e da mudança da forma da orientação econômica aqui com o governo Dilma II, com o processo de impeachment e o governo Temer e a interrupção da política de atualização do salário mínimo e do investimento público do Estado na economia, né, com o movimento de centralização, né,
das iniciativas privadas, né, como únicos agentes capazes, né, de gerarem emprego para a nossa economia, pensando em desoneração de impostos, redução de juros e incentivos para que o mercado criasse, né, e essa é a política que continua predominando, né, no ideário do nosso governo atual, né, e como a gente tem visto, né, não tem dado muito certo até o momento. Num período muito curto de tempo, pré-pandemia, a gente assistiu, né, um crescimento muito grande do desemprego no país, da ordem de 34% entre 2015 e 2018. Esses são dados já da PNAD contínua, tá? Estou comparando sempre o terceiro trimestre dos anos. A gente tem um novo crescimento da informalidade e, óbvio, o decréscimo do trabalho formal, né? A gente tem um crescimento maior da informalidade, né? Se esses dados do crescimento do mercado de trabalho, melhora do mercado de trabalho, impactaram positivamente, né, as mulheres negras e os homens negros, a gente vai vendo que na crise são eles e elas que são os mais impactados também, né, que vão ser os primeiros a sofrer os impactos desse crescimento. A gente teve uma certa estabilização da remuneração, né, ao contrário do que acontecia nos períodos anteriores, né, e, consequentemente, aqui são as rendas médias do trabalho principal, né, aqui são os homens brancos, que têm um rendimento maior, sempre tiveram, né, seguida das mulheres brancas, seguida dos homens negros e seguida das mulheres negras. A gente observou, né, a diferença entre homens e mulheres era da ordem de 75%, né, ela baixa para 73%, 74%, e se estagna, se estabiliza. Ela também se estabiliza na relação entre a população negra e a população branca, a diferença salarial, né? Se ela tinha alcançado ali os entornos dos 50%, ela volta a baixar para a ordem de 40%, né? Nos anos de 2019 e 2021, que é o nosso governo atual, o governo Bolsonaro, que também sofreu com o impacto da pandemia, né? A gente tem, para acompanhar as tendências que estava apresentando antes, né, uma queda da população ocupada, né, a gente, quando faz essa abertura para gênero, né, a gente vê um impacto da ordem de 20% entre as mulheres e da ordem de 25% aproximando entre os homens. Então, aqui isso tem a ver também com os tipos de trabalho que foram sendo fechados nesse período, né? O impacto, né, também foi maior das taxas, da queda da taxa de ocupação entre a população branca relativamente à negra. Isso tem a ver com os tipos de trabalhos que foram sendo fechados no período, né, e nos tipos de trabalho que foram mantidos, né. O Nick chamou atenção aqui para quem continuou movimentando a economia, né, no momento em que a gente tem não só a crise econômica, que é ali 2019, mas no estabelecimento da pandemia, que é esse período que a gente está tratando especialmente, mais concentradamente, que é 2021, né, que é quando a gente tem essa queda brutal aqui, né. Quer dizer, o setor de serviços, de comércio, continua a funcionar normalmente, né, para fazer as mercadorias circularem, né. Então, e a gente sabe muito bem quem se enquadra, né, quem é que está presente majoritariamente no processo, tanto da produção dessas mercadorias que circulavam, quanto na distribuição, né? E quem está produzindo essa comida são, em sua maioria, em sua grande, que é distribuída, né, e chega na casa das pessoas, em sua grande maioria, mulheres negras que trabalham nas cozinhas desses restaurantes, que são restaurantes de pequeno e médio porte, né? Quando a gente observa, né, o crescimento da taxa de desocupação no Brasil, a gente tem ali 13%, né, de desempregados, que crescem para 14%, que recuam para 14,7%, que recuam para 14%. Quando a gente olha entre as mulheres negras, né, a gente vê uma taxa de desocupação de 18% no início de 2020, uma taxa de desocupação que chega a 21% no início, 21,5% no início de 2021, e que recua um pouco agora, né, no final de 2021, nesse último trimestre. Mas a gente vê a distância que existe, né, entre a média nacional, né, entre a taxa nacional, desculpem, e a taxa das mulheres negras, né? A taxa de desocupação dos homens negros é correspondente, um pouco correspondente próxima
da taxa nacional, mesma coisa para as mulheres brancas, e dos homens brancos abaixo, né, da taxa nacional. Fundamentos disso, o que explica isso, né? O quanto as estruturas patriarcais e racistas são muito atuantes na produção desses dados que a gente enxerga tão cruamente aqui, né, de mercado de trabalho. A taxa de indisponibilidade é um dado novo que apareceu na PNAD Covid, né? Foi um questionário dirigido, né, pelo IBGE durante a pandemia da Covid, que tem perguntas sobre mercado de trabalho. Né? E a indisponibilidade, ela é, na verdade, a possibilidade que a pessoa pode trabalhar, né, poderia trabalhar, mas ela, por algum motivo, não está trabalhando. A grande justificativa que apareceu foram os problemas de saúde ou gravidez, né? O fato de estar cuidando dos afazeres domésticos é a grande resposta, né, da maioria das mulheres, em contraste com outros problemas que são partilhados um pouco que da mesma maneira por homens e por mulheres, né? Então, o quanto o trabalho do cuidado que afetou, enquanto explicação do porquê não está disponível para o mercado de trabalho, ali 2%, né, dos homens, foi a resposta de 26% das mulheres que estão indisponíveis no mercado de trabalho, né? A gente olha aqui, né, para essas diferenças de rendimento e percebe que apenas, né, nos setores públicos, né, como a gente vê aqui, Forças Armadas, policiais e bombeiros, né, que a gente tem uma grande presença de homens negros, né, e daí a explicação do rendimento ser maior, né, e também a gente continua olhando, né, para aquele cruzamento que a gente poderia pensar entre escolaridade e posição, né, o quanto estar como diretor ou gerente, que é a questão que a Winnie traz, né, pessoas negras que ocupam altos cargos, mas que ainda assim têm uma péssima remuneração comparada, né, aos dos homens brancos, né. Acho que é isso que esse retrato traz, esse retrato amargo, né, da leve redução da desigualdade, com a destruição dessa redução da desigualdade num período muito curto de tempo. Quanto a gente precisa de uma série de políticas públicas ativas, né, para o combate ao racismo, combate ao sexismo, tanto no mercado de trabalho, mas também, aí é um tema para outra conversa, né, o quanto a gente não pensa, né, quando fala a gente, sociedade como um todo, né, o quanto a discussão da taxação das riquezas produzidas dentro da circulação do mercado financeiro, né? O quanto isso é deixado de lado, mesmo quando a gente está falando de uma ampla reforma tributária, né, que vem com um modelo agora, né, que é para sobretaxar as pessoas que têm micro e pequenas empresas também, né, e que foi também o tipo de trabalho que cresceu grandemente agora, né, tanto no momento de crise, desde 2015, quanto nesse momento de pandemia, né, com a abertura de MEIs, de microempreendedores individuais, com a abertura de PJs, né, com esse empreendedorismo popular, que é a viração, né, que é a tradução da viração, né, e que vão passar a ser sobretaxados, né, se a reforma tributária passar da maneira que está, com a exclusão da cláusula de taxação de grandes fortunas, que foi a escolha que foi já feita pelo Congresso, né. Então, o quanto a gente precisa amarrar essas discussões, né, e articular a nossa vigilância, né, sobre o mercado de trabalho também com esses outros temas que às vezes parecem tão assustadores da economia, mas que são colocados justamente nessa linguagem um pouco inacessível, para que a gente ache que ela está operando num lugar muito especializado e livre de debate político.